Então, gente, eu vou responder aqui o trabalho, que vai servir como revisão para vocês sobre o tema o assunto de termoquímica. Então, a primeira questão diz o seguinte: quando uma criança está febril, é prática comum passar no corpo dela um algodão umedecido em álcool. Esse procedimento funciona por quê? Então, a gente tem aqui a pele e joguei álcool aqui. O que vai acontecer? O álcool, ele é extremamente volátil, ou seja, ele evapora com facilidade. Então, quando ele começar a evaporar, ele vai absorver o calor do nosso corpo. E no momento que ele absorve o calor do nosso corpo, nós sentimos, ocorre uma diminuição da temperatura do nosso corpo e nós sentimos frio. Então, a alternativa correta aqui seria: ao evaporar, o álcool absorve o calor do corpo, diminuindo a temperatura. Terceira, a segunda é a mesma ideia. Terceira, em um texto encontramos a seguinte frase: quando o gelo derrete, ocorre uma reação exotérmica. Na frase há um erro, por quê? Porque quando o gelo derrete, ele está passando do sólido para o líquido. E do sólido para o líquido é o que nós chamamos de fusão. Para o sólido conseguir virar líquido, ele tem que absorver calor do ambiente. Então, se absorve calor, a reação não é exotérmica, mas seria endotérmica. Então, a alternativa correta seria a letra B, o processo é endotérmico, porque o gelo, né, a água sólida, ela absorve o calor do ambiente para derreter. Sexta, dizemos que as reações de combustão são exotérmicas, por quê? Primeiro, combustão sempre vai ser exotérmica, gente. Falou em combustão, falou em queima, sempre vai ser uma reação exotérmica. E a gente já viu, né? Então, vamos relembrar. Exo quer dizer saída, ou seja, ocorre uma perda ou uma saída do calor. E se for endo é entrando calor, ou seja, endotérmica é uma absorção de calor e exotérmica é uma liberação, uma perda de calor. Então, as reações de combustão são exotérmicas porque liberam calor. Vamos aqui, a questão 10. Considere os processos a seguir. Queima do carvão. Tudo que for queima, gente, é exotérmica e vai liberar calor. Então, se você se aproximar desse carvão que está queimando, você vai sentir a sensação de quentura, né? Então, essa sensação de quente é uma evidência de que a reação é exotérmica. A fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. A gente já falou sobre isso, né? A gente tem aqui o gelo que é sólido e ele vai virar líquido. Para ele virar líquido, ele conseguir se transformar em um líquido, ele tem que absorver calor do ambiente. Se ele absorve, logo a reação é endotérmica. Então, a 2 aqui é endo. Terceira, combustão. Combustão queima exotérmico. Então, a alternativa correta diz o seguinte, é a letra E. Apenas o segundo é endotérmico. A 11, gente, já vai entrar no conceito de entalpia. Então, entalpia significa calor, ou seja, é o calor que é absorvido e é liberado em uma reação química. E o ΔH, e a entalpia é representada pela letra H, porque calor é heat em inglês. Então, por isso. E o ΔH é a variação da entalpia. Toda vez que a variação da entalpia tiver o sinal negativo, ele está me dizendo que essa reação é exotérmica. Ou seja, se é exotérmica, está
liberando calor. Então, a alternativa correta, uma reação é que há liberação de calor, exatamente. Se esse sinal aqui fosse positivo, a reação seria endotérmica e estaria ocorrendo uma absorção de calor. A 12 é uma questão onde você vai ter que calcular essa variação. Nessa questão de cima, a gente percebe que a questão já nos deu o valor da variação de entalpia, mas na 12 você vai ter que calcular essa variação de entalpia. A fórmulazinha é o seguinte: variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, aqui, observe essa reação química. Tudo que vem antes da setinha são os reagentes. E o que vai depois da setinha são os produtos. Então, se esses aqui são os reagentes, isso aqui é o calor, é a entalpia do reagente, que a gente representa por HR. HR significa a entalpia do reagente. HP significa a entalpia dos produtos, ou seja, é a quantidade de calor que tem nos produtos. Então, agora eu jogo aqui na minha fórmula. A variação da entalpia, a entalpia do produto. Qual é o valor da entalpia do produto? 230. Aí eu coloco o menos da fórmula. E a entalpia do reagente, qual é a entalpia do reagente? 800. Agora, eu faço essa subtração aqui. 230 menos 800 vai dar menos 570 kJ. E aí a questão também pergunta se vai ser endotérmica ou vai ser exotérmica. Como o valor deu negativo, a reação é exotérmica. Se fosse positivo, seria endo, tá bom? Terceira questão é a mesma coisa que a... Sim, a terceira. A terceira, ele nos deu, a 13ª deu a reação e deu a variação de entalpia. Ó, sinal negativo, reação exotérmica. Se é exotérmica, ocorre uma liberação de calor. Quanto que vai liberar? É a quantidade que está aqui, 572. Então, a reação ela vai ser exotérmica, liberando 572 kJ. Letra A. 15. Em uma reação química, o que significa HP, gente? De novo, H significa entalpia. E o P, entalpia dos produtos. 16, você vai calcular a variação da entalpia, igual eu fiz aqui na 12. E a 17, qual tipo de reação termoquímica ocorre na síntese do etano? Como é que eu sei se é endotérmica ou exotérmica? Eu olho para cá, ó. Qual é o sinal que nós temos aqui? A gente tem um sinal negativo. Se o sinal é negativo, a reação vai ser exotérmica. A reação vai esquentar ou esfriar? Toda vez que for exotérmica, o ambiente esquenta. E quando é endotérmica, o ambiente esfria. No caso aqui da questão, a reação é exotérmica e a reação vai esquentar.